ABT, com o jornalista Eliseu Caetano e convidados, aqui no Brazilian Times. Oi, gente! Muito boa tarde! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Resenha ABT, o nosso encontro de toda sexta, aqui nas redes sociais do Brazilian Times. Eu sou o jornalista Eliseu Caetano e começa agora, ao vivaço, direto de Miami, no estado da Flórida, mais uma edição do nosso resumo semanal de notícias e, claro, sempre com aquela resenha para te deixar muito bem informado. Hoje, além da gente saber tudo aquilo que rolou de mais importante nessa semana aqui nos Estados Unidos para nós, brasileiros, para nossa comunidade, a gente também vai bater um papo com o escritor Diogo Esteves, ele que está baseado lá em Orlando, no Central Florida. Vai participar do nosso show da tarde de sábado, contar um pouco mais sobre a vida de imigrante dele, como ele se tornou escritor, autor de um livro que, aliás, o livro está aqui, olha, já na minha mão, A Jornada do Kingsman, The Journey of a Kingsman. Quero saber que livro é esse que já está aqui, ó, comigo nas minhas mãos e da onde surgiu a ideia de escrever esse livro. E, claro, ele vai também conversar com a gente sobre vida nos Estados Unidos, como realizar sonhos nos Estados Unidos, enfim, tem um monte de assunto bacana pra caramba que a gente vai conversar daqui a pouquinho com o Diogo Esteves, direto de Orlando. Então, atenção, brasileiros espalhados pelo mundo, atenção, brasileiros da comunidade aqui dos Estados Unidos, é a hora do nosso encontro floridiano, viu? Olha, eu quero de antemão agradecer a todo mundo que está compartilhando o nosso live, a todo mundo que tem participado dos nossos lives, a todo mundo que tem mandado mensagens para o Brazilian Times, falando, né, repercutindo, comentando sobre os nossos convidados. Eu tenho recebido todas as mensagens, estou muito feliz, viu? Esse espaço, ele é democrático, ele existe para isso mesmo. Além da gente expulsar as fake news, trazendo notícias de verdade, a gente sempre bate papo com alguém que mora aqui nos Estados Unidos ou que tem alguma ligação com os Estados Unidos, mas que de verdade impacta as nossas vidas, com conteúdo. Não é aquele carinha que está ali dançando na internet, né? Com todo respeito. Aqui o espaço é para alguém que vai agregar valor na sua vida, na sua caminhada nos Estados Unidos. E claro que essa pessoa pode ser você. Se você quiser ser o nosso entrevistado no Resenha BT com Eliseu Caetano, mande a sua mensagem aqui para o Brazilian Times ou me acha aqui nas redes sociais, que vai ser muito legal a gente conversar e trocar uma ideia com toda certeza. Quero te conhecer um pouco mais da sua história e contar para toda a nossa comunidade que está aqui espalhada pelos Estados Unidos, né? Vamos que o nosso show só está começando. Resenha BT tá no ar. Está começando Resenha BT, com o jornalista Eliseu Caetano e convidados, aqui no Brazilian Times. Estamos no ar, 12:03, ao vivaço. Vamos direto para o nosso giro de notícias. Olha, daqui a pouquinho o Diogo Esteves vai estar com a gente. Aliás, já está plugado aqui. O Diogo vai trocar uma ideia sobre como empreender na América. Enfim, vai falar sobre o livro dele, que eu já mostrei para você que estava acompanhando aqui a abertura do nosso show da tarde, também do nosso Resenha BT. Mas agora vamos para as notícias, vamos girar por aquilo que é notícia nessa sexta-feira e também aquilo que foi notícia aí durante a semana. Eu abro o nosso Resenha News de hoje falando sobre aquele pacote trilionário do governo dos Estados Unidos, né, da Casa Branca, da administração Biden, mais de 3 trilhões de dólares que devem ser injetados muito em breve na economia aqui do país, e existe uma expectativa, de acordo com fontes lá da Casa Branca, viu, de que essa aprovação aconteça antes do Natal. E a notícia mais maravilhosa dentro desse pacote financeiro que vai estimular, né, a economia aqui nos Estados Unidos, é porque dentro dele tem aquela história da possível legalização de 6 a 7 ou talvez 8 milhões de imigrantes indocumentados que vivem aqui nos Estados Unidos. E aí ontem eu troquei uma ideia com a advogada de imigração, com a doutora Hannah Crispin, e ela estava explicando o seguinte, que não vai ser um projeto de legalização.
dentro desse pacote, desse projeto da Casa Branca de 3 trilhões de dólares, estava incluído um pacote que daria green card para pelo menos 11 milhões de imigrantes. Esse pacote foi mudando, passando por revisões, muitas mãos, obviamente, no Congresso e também no Senado, e chegaram à conclusão, e a última forma, o último modelo é esse, é de que entre 6 e 8 milhões de pessoas que estão aqui nos Estados Unidos, migrantes indocumentados, possam receber Social Security, autorização de trabalho e também uma autorização para viagens internacionais. E a pessoa não ganharia o green card, ela ganharia o direito de entrar e sair do país, ganharia o Social Security e também ganharia ali a autorização de trabalho. O green card parece que ainda não foi nesse plano, fica para uma próxima, mas de qualquer forma já seriam aí quase 8 milhões, né? Aproximadamente 8 milhões de pessoas que se beneficiariam desse pacote muito bacana, e a gente está aqui, olha, no Brazilian Times, dedos cruzados na torcida para que isso aconteça, viu? A gente também vai falar agora sobre aquilo que está acontecendo lá em Atlanta. Vamos para a Geórgia, porque a Delta Airlines decidiu que vai suspender os voos de Atlanta para o Rio de Janeiro no verão. Um dos voos mais procurados. Existe uma grande comunidade brasileira lá em Atlanta, no estado da Geórgia, ali na região de Marietta, não é verdade? E a empresa Delta diz que vai suspender todos os voos do Aeroporto Internacional do Galeão, lá no Rio de Janeiro, para Atlanta, e que esses voos vão ser direcionados agora para Nova York, para o JFK. Então, vai ser Guarulhos, JFK e não mais Rio de Janeiro, Atlanta. Então, atenção, porque o aeroporto de Atlanta, na Geórgia, é um dos maiores do mundo. Se não me engano, é o maior dos Estados Unidos, viu? A checar essa informação. Chegando agora, compartilha aí a nossa hashtag ResenhaBT. Agora a gente sai da Geórgia, vai para Massachusetts, porque tem brasileiro querendo fazer a diferença aqui nos Estados Unidos. Aliás, é uma matéria para lá de especial, para lá de bacana, que está no Brazilian Times. Se você não viu, por favor, está aqui embaixo, ó, www.braziliantimes.com. Clica, acessa, fique bem informado. Perdão, olha o jornalista errando no português. Clique, acesse e fique bem informado. A Rita Mendes, que é advogada, empresária e vereadora majoritária da cidade de Brockton. Aliás, tem um monte de brasileiro morando em Brockton. Uma das brasileiras mais expoentes que moram lá é nossa querida Simoneide Almeida, atriz que interpreta a Cheroneide Sem Noção. Beijo, Simoneide, para você, para sua branquinha também, esposa dela, maravilhosa. A Rita Mendes, vamos voltar para a notícia que é o que interessa, né? Fora o beijo aqui para a Simoneide, que é advogada, empresária e também vereadora lá em Brockton. Ela vai lançar a campanha dela para se tornar deputada estadual por Brockton, através do distrito lá de Plymouth. As novas linhas lá do Distrito Representativo Estadual vão de Brockton, Avon, ali a oeste de Bridgewater, onde, aliás, também tem muitos brasileiros. Então, vamos torcer aí pela Rita Mendes. E se você quiser saber mais detalhes dessa notícia, acesse o site do Brazilian Times, porque lá tem essa informação na íntegra, viu? Saindo de Massachusetts, vamos girar para Connecticut, porque também tem informação vinda desse estado, que, aliás, tem Danbury e Hartford, né? Danbury e Hartford, duas cidades que têm bastante brasileiros. Um brasileiro lá foi flagrado estuprando, gente, uma criança de 4 anos de idade. Claro que ele foi condenado, porque isso aqui não é o Brasil, não é verdade? A 16 anos de prisão. Ele morava na cidade de Ansonia, lá no estado de Connecticut, e foi pego pela babá da criança, estuprando essa menina de 4 anos. Ele foi julgado e pegou 16 anos de prisão. O condenado é mineiro, da região de Pato de Minas, e foi identificado pela reportagem do Brazilian Times como Mauredson Chaves, de 40 anos. E detalhe, ele admitiu no último dia 7 de setembro a culpa por essa situação, né? Esse foi o nosso giro de notícias, não sem antes a gente falar de algo que toca tanto a gente. Eu não vou encerrar antes de trazer a informação sobre os 54 mortos e mais de 100 feridos durante um acidente horroroso, gente, que aconteceu
em Chiapas, que fica entre a Guatemala e o México. Um caminhão lotado de imigrantes, estava em alta velocidade, o motorista dirigia em alta velocidade, quando chocou o caminhão com o muro, o caminhão virou, só que dentro desse caminhão haviam mais de 150 pessoas. E aí, os dados atualizados, de momento, são 54 mortos e mais de 100 feridos. Entre os mortos tem mulheres, crianças, grávidas e até idosos. A gente sabe o quanto as pessoas querem morar aqui nos Estados Unidos, né? Mas a gente tem que reforçar o quanto a travessia irregular é perigosa, o quanto ela põe as nossas vidas em risco, né? Não estou aqui para julgar ninguém, não estou aqui para dizer se é certo ou se é errado. Eu acho que cada um sabe de si, mas essas tragédias ou tragédias como essa, estão a cada dia mais comum. Infelizmente, isso não pode se tornar normal, não pode se tornar comum. Gente, mais de 50 mortos, mais de 100 feridos, e essa carreta estava vindo para cá, para os Estados Unidos. Essas pessoas queriam viver ilegal aqui no país. Agora a gente vai girar para o nosso bate-papo, vamos conversar com ele, com meu querido Diogo Esteves, escritor, morava aqui em Miami, se mudou saber o que estava fazendo em Orlando, já está plugado comigo e com você, para entrar aqui ao vivaço no nosso Resenha PT. Vem para cá, Diogo, muito boa tarde, bem-vindo ao nosso Resenha. Prazer imenso estar conectado com vocês hoje, obrigado pelo convite e tenho certeza de que a gente vai ter um papo muito gostoso aqui, sem dúvida alguma. Vem cá, não posso deixar de comentar, tá tendo problema aí com o celular, rapaz? O que está acontecendo? Ajustando a câmera aqui. Problemas técnicos acontecem, como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo, viu? Ô Diogo, muito obrigado pelo teu tempo, por ter se disponibilizado, né, vir aqui, a participar do nosso show da hora do almoço de sexta-feira. O motivo do Resenha BT existir é esse, é para que a gente bata um papo com alguém que faça a diferença dentro da nossa comunidade, como é o seu caso, da Dani, da sua esposa, da Daniela Esteves, né? Vocês que têm literalmente corridos Unidos, já moraram em diferentes estados, sempre buscando qualidade de vida, o que, aliás, todos nós brasileiros buscamos, e também, é claro, fazer a diferença dentro da nossa comunidade. O Diogo não te conhece, eu queria que você se apresentasse, contasse de onde você é no Brasil, há quantos anos você está aqui nos Estados Unidos. Show de bola. Bom, prazer mais uma vez estar aqui. O meu nome é Diogo Esteves, eu já moro aqui nos Estados Unidos há mais ou menos 20 anos. E tenho o prazer já tive o privilégio de poder morar em 6 estados diferentes. Vim para cá muito cedo, com 14 anos, com os meus pais pela primeira vez. Nós moramos em Fort Lauderdale. E depois eu tive a oportunidade de voltar aos Estados Unidos mais uma vez, aos 17 anos, sozinho, para começar a minha jornada de trabalho em busca do sonho americano que tantos buscam aí. Sou casado com a Daniela já há 18 anos, tenho 3 filhos maravilhosos, o Matthew, que tem 13 anos, o Luca, de 7, e a Faith, que completou 2 aninhos no mês passado. Trabalho no mercado imobiliário já desde 2012. Como o Eliseu já mencionou, eu tive a oportunidade de escrever um livro há 3 anos atrás para compartilhar um pouco dessa trajetória que tantos brasileiros acabam passando também, mas acabam não passando as lições pela frente. Passei por coisas muito drásticas na minha vida, como tantos outros que já tiveram a oportunidade de trilhar essa jornada nesse país, e acredito que a maneira mais efetiva de poder realmente fazer algo de diferente com a sua vida é de compartilhar essas lições. Eu sou muito grato de poder estar aqui com vocês hoje mais uma vez e espero que vocês possam, assim como tantas outras pessoas, aprender com as minhas lições para que vocês talvez não precisem cometer os mesmos erros que eu já cometi e consigam efetivamente alcançar o tão sonhado sonho americano. É isso que a gente vai aprender um pouquinho aqui. Então, você, meu amigo, minha amiga, que está aí na hora do almoço, que parou o trabalho na obra, na pintura, no landscape, na carpintaria, minha amiga que está na faxina e acompanhando o Brazilian Times, é a hora da gente aprender. Semana passada a gente recebeu o Rodrigo Esteves aqui, que é quase charado Diogo Esteves, e ele falou sobre a questão do tempo, né? Sobre como se manter produtivo nos Estados Unidos, apesar do país sugar tanto a gente, e como realizar sonhos aqui. O Rodrigo, o Diogo, você trabalha com o mercado imobiliário atualmente aqui nos Estados Unidos, né? Mas você já fazia isso no Brasil? Não, você veio para cá adolescente, certo? Eu vim para cá muito cedo, mais uma vez. Nós nos mudamos pela primeira vez com 14 anos.
E depois nós voltamos para o Brasil depois de 7 meses e acabei voltando para cá aos 17 anos para trabalhar. Então, toda a minha Uhum. vida adulta e profissional foi desenvolvida aqui nos Estados Unidos. Nunca tive essa experiência no Brasil. E você sempre trabalhou nessa área imobiliária, digamos assim? Na verdade, não. Atuo na área imobiliária desde 2012. Eu sempre fui muito apaixonado pela área financeira. Eu trabalho desde os 13 anos de idade. Eu lembro até hoje, comecei limpando prateleira na farmácia do meu avô, ganhando R$ 20 por mês. E meu pai acabava gastando 200 comigo porque eu tinha uma alergia muito problemática. Mas ele queria realmente me ensinar esses valores. E desde aquela época, eu sempre fui muito organizado na questão financeira. Sempre tive uma habilidade de planilhar todas as coisas. Então, quando eu comecei a minha vida profissional mais formal, digamos assim, aqui nos Estados Unidos, eu acabei migrando para essa área. Então, desde 2009, quando eu comecei, eu tenho ajudado muitas famílias a se planejarem financeiramente da maneira adequada, para que um dia elas possam alcançar a tão sonhada liberdade financeira. Então, já participei da indústria de seguros, já também atuei na indústria de financiamentos, de crédito, da bolsa de valores e agora na indústria imobiliária também, o que me traz uma perspectiva muito bacana quando eu tenho a oportunidade de sentar com alguém para desenhar uma estratégia financeira eficaz. Uhum. A gente vai falar sobre essa questão da estratégia financeira eficaz, mas como um bom jornalista, eu estou curioso para saber como um cara com tanta expertise em tantas áreas se tornou autor deste livro aqui. Deixa eu mostrar para a turma de casa. A Jornada de um Kingsman, The Journey of a Kingsman. Como surgiu a ideia de fazer esse livro? Por que você quis escrever esse livro aqui, o Diogo Esteves? O que ele conta? O que ele ensina para quem lê? Eliseu, você conhece um pouco mais a minha história, então hoje eu vou ter a oportunidade de compartilhar com a sua audiência. Desde que eu me mudei para os Estados Unidos, como eu já compartilhei com você, eu sempre tive em busca daquele sonho americano. E eu fui ensinado que você precisava trabalhar o máximo possível, ou seja, trocar todo o seu tempo por algo, e esse algo é dinheiro. Mas para quê? Para que você possa alcançar uma vida melhor. E desde os 13 anos no Brasil, mas 17 anos aqui nos Estados Unidos, eu fiz exatamente isso. Eu trabalhava demais, às vezes 80, 90 horas por semana ou até mais, e eu efetivamente trocava o meu tempo pelo dinheiro e comprava coisas muito legais. Mas eu cheguei a um ponto na minha vida, com uns 29 anos mais ou menos, que as coisas começaram a parar de fazer sentido. Eu acabei construindo uma empresa no mercado imobiliário, com 31 anos de idade, para você ter uma ideia, que nós acabamos abrindo 15 escritórios em 12 meses, e eu cheguei num ponto da minha vida que a minha vida literalmente parou de fazer sentido. Aí você fala, Diogo, porque as coisas estavam ruins? Não. O que muitas pessoas não sabiam até aquele momento é que durante 8 anos, desde que o meu filho mais novo nasceu, eu sofria de uma depressão muito profunda, depressão e ansiedade. Só que eu não deixava ninguém ver isso, né? O que as pessoas viam, obviamente, como tantas outras pessoas aí no mundo, é simplesmente o cara de sucesso que conseguiu conquistar o sonho americano. E para dar uma ideia melhor para você, durante todo esse tempo de construção do meu negócio, nós acabamos, obviamente, tendo 200 mil pessoas que nos seguiam nas mídias sociais, 80 mil só no YouTube em um período de 12 meses. Eu conseguia construir tudo isso em 15 dias fora de casa, porque os outros 15 dias do mês eu ficava dentro de casa sem conseguir sair. Claro que ninguém sabia, hoje eu sou muito vulnerável com a minha história, inclusive compartilho isso tudo no livro, mas eu comecei a identificar que inúmeras outras pessoas ao meu redor também estavam passando por algo parecido. A grande diferença é que elas não estavam dispostas a compartilhar ainda, porque elas não haviam passado por um processo de cura interior. Então, eu nunca tive a intenção de escrever o livro. Eu escrevi esse livro em 3 meses, para você ter uma ideia. Nós lançamos em 7 meses. Mas essa nunca foi a intenção, principalmente pelo fato, porque eu era muito hiperativo, então eu não conseguia sentar para literalmente escrever um livro. Então, foi um processo bem interessante. Mas desde o lançamento do livro, é incrível, porque as pessoas que têm tido a oportunidade de ler essa história, elas têm se conectado de uma maneira tão extraordinária, que às vezes são pessoas que eu conheço há 8, 10 anos, que estão passando pelos mesmos desafios, mas nunca tinham tido contato com alguém que não apenas estava passando, tinha superado esses desafios, mas que estava disposta também a compartilhar. Eu tive alguns dos meus melhores amigos dizer, Diogo, se eu tivesse passado por algo como você passou, eu não só não falaria para o meu melhor amigo, e eu com certeza não colocaria num livro e colocaria 10 mil cópias no mercado. E o que eu sempre quis passar para as pessoas era o seguinte, uma vez que você alcançou a cura, você realmente quer compartilhar com outras pessoas, porque você precisa ser um instrumento de cura na vida delas. Mas a cura ela só acontece através de uma conexão. E a conexão ela só acontece através de vulnerabilidade.
Então, nós vivemos em um mundo onde as pessoas estão acostumadas, assim como eu no passado, a viverem colocando suas máscaras. A grande dificuldade é que esse tipo de vida é como se você pegasse uma bexiga, ou uma bola, ou um balão, qualquer outra coisa, e você colocasse dentro de uma piscina e você afogasse aquela bola ou aquele balão. A partir do momento que você solta, aquela bola ou balão vai vir com tudo e vai estourar no teu rosto, não tem como escapar isso. O que eu tenho notado ao longo dessa caminhada? Que muitas pessoas, especialmente brasileiros, que estão saindo do Brasil, né, dizendo que aquilo ali é o Egito proverbial, e realmente é, indo em busca da terra prometida, que manda leite e mel, que é os Estados Unidos, elas acabam trilhando um deserto interno aqui para o resto das suas vidas. Porque elas não têm capacidade, competência? Não. Porque elas não têm consciência do que realmente está acontecendo por trás das cenas. E mesmo que elas não tenham consciência, elas não têm clareza do que realmente é. E mesmo que elas tenham consciência e clareza, elas não têm uma estratégia, uma direção concreta do que fazer para mudar aquela situação. Então, os últimos 5 anos da minha vida, eu sempre digo que se eu tivesse planejado, e eu sou um cara que planejo desde criança naturalmente, não teriam fluído da maneira que fluíram. Eu não consigo explicar de uma maneira natural tudo o que tem acontecido na minha vida, mas eu sei que me trouxe para estar aqui hoje com você, podendo compartilhar, quando eu não conseguiria fazer isso há 5 anos atrás, quando o projeto do livro começou a nascer. Vou te falar, assim como seu amigo, quando eu li o livro, eu falei, meu Deus, como o Diogo pôde se expor tanto como homem, como ser humano, de abrir o coração, contar passagens da sua vida, episódios tão pessoais, né, que a gente costuma guardar, né, literalmente da porta para dentro dos nossos lares, das nossas casas, e você conta aqui. Agora, uma das passagens que mais me marcou no teu livro foi da questão financeira, que tem a ver com o teu trabalho e tem a ver com o nosso tema também daqui de hoje, que é quando você fala que você chegou nos Estados Unidos, conquistou através do teu trabalho o sonho americano, tudo aquilo que você queria, você fez fortuna nos Estados Unidos. Por conta da depressão, você acabou metendo os pés pelas mãos ali em algumas situações e você quis desistir de tudo, mas que é a tua mulher que te segurou. Então, além de você estar passando por um momento difícil, você também ali conseguiu ver que a Dani era aquela pessoa de verdade que ia te levar para cima. É importante, nesses momentos difíceis, como que você passou e como que um monte, milhares, eu diria, de brasileiros aqui nos Estados Unidos passam, porque o povo está lá no Brasil, acha que a gente não passa perrengue, acha que não passa dificuldade, acha que a gente não briga com o ego a todo instante aqui nesse país. Tem um monte de advogada dando faxina, de médico sendo jardineiro, né, para literalmente conquistar a vida aqui nos Estados Unidos. Como é que foi esse teu momento de dificuldade pessoal, né, emocional, e você olhar para o lado e ver que você tinha uma esposa que estava ali do seu lado para realmente somar, para crescer, né? Até nisso você querer dividir essa situação, como se fosse não, sendo mesmo, né? Um exemplo de mostrar para os teus amigos de, olha, vamos dividir para a gente crescer junto. A amizade, o apoio familiar são importantes aqui nos Estados Unidos para esse crescimento financeiro e também profissional. Total, Eliseu, e mais uma vez, esse processo todo ele tem sido cuidado, instrumentado, não por mim, obviamente, mas em um nível tão detalhado que é difícil explicar isso naturalmente, sabe? Então, respondendo esse seu questionamento com relação à minha esposa, eu não digo isso da boca para fora, mas eu falei inclusive isso ontem para ela e eu constantemente digo isso. Não sou o marido perfeito de maneira alguma, eu melhorei muito já do que eu já fui, mas sempre a gente está melhorando. Mas eu digo para você, sem sombra de dúvida, que se minha esposa não estivesse do meu lado e estivesse disposta a passar comigo, pelo que eu estava passando, eu não estou dizendo isso exageradamente, eu não estaria mais aqui. Eu não estaria casado, eu não estaria vivo, eu não teria sanidade se estivesse vivo, porque todo o processo ele foi muito drástico. Algumas pessoas que estão nos assistindo hoje conhecem a nossa história, sabem um pouco do que eu tive que enfrentar, porque muito disso foi publicamente exposto também. E é por isso que hoje eu tenho uma facilidade tão grande de expor essa vulnerabilidade de uma maneira mais pública, porque hoje eu não tenho mais nada a esconder. E não é uma coisa muito específica que você às vezes fez algo errado que ninguém pode saber. Todos nós temos esses elementos na vida, né? Mas muitas das coisas que eu consegui entender ao longo dessa caminhada é que a força dos relacionamentos, você perguntou até agora há pouco, o quão importante é ter relacionamentos. Minha esposa foi a peça mais crucial.
Os meus filhos também, preciosíssimos, porque o meu mais velho, inclusive, ele acompanhou muito dessa caminhada. Os meus pais que puderam nos acompanhar e nos apoiar ao longo dessa jornada. Mas todas as pessoas que estavam ao nosso redor, nesse momento a gente realmente conseguiu descobrir quem eram os nossos amigos verdadeiros. Eu sei que muitas pessoas falam sobre isso, mas até você passar por uma situação muito bruta, muito drástica, você não consegue efetivamente ver quem que realmente vai ficar do teu lado. Então, eu acredito que nós estamos nesse mundo por uma razão muito específica. Nós estamos aqui, antes de mais nada, para relacionamentos. E porque muitos de nós temos grandes dificuldades ao longo da nossa vida, e nós fomos constantemente feridos por pessoas, a nossa tendência é aos poucos ir se afastando. E eu fiz isso muito ao longo da minha vida. Eu também já feri, eu também já fui ferido. E a partir do momento que eu comecei a me isolar, é que os meus grandes problemas começaram a acontecer. Porque o problema de depressão que eu passei não foi uma depressão de, eu tive uma hora ruim, um dia ruim. Às vezes eu passava 2 semanas dentro de um quarto sem conseguir sair. Eu passava 2 semanas ansioso, sem conseguir, às vezes, tirar um lixo de dentro de casa, porque me dava um ataque de pânico. Mas ninguém sabia disso. Por quê? Eu não tinha pessoas sólidas, tirando a minha esposa e as pessoas mais próximas, eu não podia compartilhar isso com ninguém, porque eu com medo de ser julgado. Eu cresci dentro de um meio muito legalista, então todo o erro que você cometia, você era julgado em um nível muito agressivo. Então, obviamente, você acaba ficando mais acanhado e você não compartilha com ninguém. E aí você começa, como muitas pessoas já experimentaram ao longo da vida ou ainda experimentam, você começa a deixar muitos esqueletos dentro do armário. E o problema é que uma hora ou outra não cabe mais e esse armário estoura. E aí que você tem os momentos de crise. Então, esse meu momento crucial dessa minha jornada que começou mais intensamente há 5 anos atrás, ela começou com eu indo aos meus joelhos dentro da minha casa, questionando se que é a existência do Criador, pedindo para ele tirar a minha vida, provando que ele existia e pedindo para ele tirar a minha vida, ou me dando propósito. Então, eu acredito piamente que uma das razões principais pela qual nós não conseguimos alcançar a realização pessoal e precisamos, às vezes, passar por momentos tão depressivos e de ansiedade e de falta de clareza, é porque nós não temos a consciência de que nós estamos nesse mundo por uma missão específica. A geral é se relacionar, né? Tanto relacionar com o seu Criador, dependendo da sua fé, e relacionar com as pessoas ao teu redor. Mas existe algo nesse mundo que você foi colocado aqui para cumprir. Você não foi dado talentos por um acaso. Não é natural para uma criança de 13 anos começar a ganhar dinheiro e administrar e com 17 anos começar um plano de aposentadoria e ter a sua vida planilhada sem ninguém sequer ensinar ela, fazendo um curso. Então, para mim foi crucial nesse momento da minha jornada, que começou 5 anos e meio atrás, de poder identificar que sim, existia uma razão pela qual eu estava nesse mundo, mas que eu ainda não tinha clareza de qual essa razão era. Eu tinha consciência, mas não a clareza. E uma vez que eu consegui alcançar a consciência e a clareza, como eu mencionei alguns minutos atrás, eu comecei a desenvolver uma estratégia para conseguir fluir dentro disso. E é por isso que você vê hoje o meu trabalho sendo tão atrelado ao meu propósito de vida. Porque eu posso fazer uma outra coisa, como inúmeras pessoas aí fazem, e ter sucesso e crescer. E eu consegui fazer isso. Mas eu cheguei num ponto que a minha vida parou de fazer sentido. Quando eu tive a consciência de que eu tinha um propósito, que eu não estava vivendo aquele propósito e que eu precisava não só ter a consciência e a clareza, mas desenvolver uma estratégia para que eu conseguisse fluir dentro daquilo. Para quê? Para impactar todas as pessoas ao meu redor. Então tá aí, esse é o Diogo Esteves, escritor que está batendo um papo, resenhando comigo e com você, ao vivaço, direto de Orlando, nos Estados Unidos. Ô Diogo, você falou aí desse teu encontro, né, da vida com o propósito. E você conseguiu unir sua vida, propósito e o lado profissional também, que eu acho que é o sonho de todo mundo, né? Eu me sinto muito agraciado por conseguir sobreviver, viver, pagar as minhas contas com fruto do meu trabalho, da minha profissão aqui nos Estados Unidos. Eu sei que gente como eu ainda é minoria, infelizmente. Eu acho que a nossa comunidade tem um grande potencial para, de verdade, fazer a diferença dentro desse país. Como foi esse teu encontro do propósito com o lado profissional? Como você conseguiu unir isso? Resumindo a minha pergunta, como é possível viver com propósito aqui nos Estados Unidos? Porque a impressão que eu tenho é que nós brasileiros chegamos aqui, acho que imigrante de maneira geral, e é engolido pela rotina.
pelo dia a dia, tem que trabalhar, tem que fazer dinheiro, tem que pagar as contas, tem que mandar dinheiro pro Brasil, tem que ajudar minha mãe, tem que ajudar minha avó, tem que não sei o quê, e, pô, pensão do filho. E aí, quando você vê, passaram-se 10, 15, 20 anos, o cara muitas vezes não conquistou absolutamente nada na vida, e o tempo passou e ele envelheceu. Como viver com propósito aqui nos Estados Unidos e unir isso ao trabalho também? É possível? Eliseu, é totalmente possível, mas como eu falei, tudo inicia-se como quando uma consciência, né? Você precisa geralmente ter um fator externo que vai ativar algo em você, que vai levar a sua consciência para conseguir ver algo que você até aquele momento talvez não conseguia ver. Existe uma relação muito importante que muitas pessoas, infelizmente, até hoje não entendem, entre dinheiro, tempo e propósito. E eu sempre, se você estiver assistindo a gente agora e puder desenhar isso num papel, quero que você desenhe assim um triângulo de ponta cabeça. E no canto esquerdo superior, eu quero que você coloque dinheiro. No canto direito superior, eu quero que você coloque tempo. E lá embaixo, mantendo esse balanço nesse triângulo de ponta cabeça, você coloca propósito. Por que isso é importante? Por que foi importante para mim ter a consciência, a clareza desse um elemento que eu estou compartilhando com vocês aqui? Porque ao longo da minha vida, como tantas outras pessoas, eu fui ensinado que eu precisava trabalhar muito, como eu mencionei há pouco, para conseguir fazer dinheiro, para conseguir conquistar coisas, para conseguir, então, a realização pessoal. Só que eu entendi que existe uma relação muito interessante entre ser, entre fazer e entre ter. E você não pode inverter a ordem dos fatores, porque, obviamente, na vida não é igual a matemática. A ordem dos fatores altera totalmente o produto. Então, quando você começa com essa consciência de que o que você precisa é viver o seu propósito de vida, você não vai mais agora se vender por qualquer coisa. Agora, eu não estou dizendo uma pessoa que acabou de chegar, que ainda não tem essa consciência, essa clareza, e obviamente não tem uma estratégia, porque muitas pessoas acabam tentando montar uma estratégia sem ter a clareza e a consciência disso. E é por isso que muitas pessoas acabam trilhando esse deserto proverbial ao longo da vida, das suas vidas. Então, se você consegue fazer uma transição para um outro lugar, seja para os Estados Unidos ou qualquer outro lugar, mas com a consciência e a clareza antes, a estratégia agora ela vai fluir de uma maneira muito extraordinária. Então, vamos lá. Você está mudando para os Estados Unidos. Você vem para cá por quê? A grande maioria das pessoas dizem que eu quero ter uma melhor qualidade de vida. Para você ter uma melhor qualidade de vida, vivendo numa cidade, por exemplo, como Orlando, você precisa ter dinheiro. Isso é uma coisa óbvia. Não é uma coisa, é uma pessoa muito ambiciosa, gananciosa que vai falar uma coisa assim. É uma coisa óbvia. Agora, se o teu foco é buscar dinheiro, para você ter dinheiro, para ter uma vida melhor, você precisa do quê? De tempo. O grande problema, Eliseu, é que dinheiro é infinito. Tempo não é. Você apenas tem 24 horas por dia. E nesse país, ainda mais com os brasileiros que vieram para cá com um foco muito grande, né, de poder conquistar essa vida, acabam trocando todo o seu tempo por dinheiro. Mas porque o tempo só tem 24 horas por dia, você só consegue alcançar até um certo ponto. Então você precisa entender essa dinâmica que existe entre o dinheiro e o tempo, para que você agora, obviamente, consiga entender o último elemento, que é o propósito. Então, qual que é o cenário ideal? O cenário ideal, vou já passando um pouco dos meus conceitos da metodologia que eu aplico. É que você faça dinheiro durante um certo tempo, trocando o mínimo de tempo possível por esse dinheiro, sonho de todo mundo, investindo esse dinheiro da maneira adequada, para que ele se torne um ativo que gera um passivo, ou seja, um dinheiro que entre para você sem você ter que trocar o tempo. Por que isso é importante? Porque a partir daquele momento, você consegue conquistar algo chamado independência financeira. E quando você conquista a independência financeira, que nada mais é a sua renda passiva, que é gerada pelos seus investimentos, seus ativos, você agora consegue efetivamente comprar de volta o seu tempo. E comprando de volta o seu tempo, você desliga todo esse barulho de fora, que foi o que eu pude fazer, mesmo que temporariamente, durante 5 anos, para buscar o seu propósito de vida. A razão pela qual nós não conseguimos ter clareza do nosso propósito, mesmo tendo consciência que nós estamos aqui por uma razão, é que você está participando de um mundo que é altamente barulhento. Você não pode se dar o luxo de ficar uma semana sem trabalhar, ou um mês sem trabalhar, porque você vai alcançar a ruína financeira. Então, toda essa parte de preparação, de planejamento, ela começa com a consciência, mas ela termina na estratégia. E pouquíssimas pessoas que eu conheço hoje, que eu tenho acesso, grandes pessoas com grandes negócios, que têm grande sucesso, efetivamente conseguiram alcançar a realização.
Mais uma vez, por quê? Porque não estão cumprindo o seu propósito de vida. Elas não estão utilizando os seus talentos da maneira que foram criadas para poder ser utilizadas. E por isso elas deitam sua cabeça no travesseiro todas as noites e, independente do que estão alcançando, não conseguem ter realização e não conseguem ser felizes. Então, eu passei por uma jornada muito drástica e hoje eu tenho a oportunidade de compartilhar com outras pessoas que não é um sonho inalcançável, mas você precisa sim ter a consciência, a clareza e desenhar uma estratégia para poder alcançar esse ponto na sua vida. Ô, Diogo, e como é que você faz isso no seu trabalho e também na sua vida pessoal? Você ministra algum curso, além do livro, né, que eu vou mais uma vez mostrar para a turma que está acompanhando o Resenha BT nessa sexta-feira. Olha, está aqui, deixa eu mostrar aqui, The Journey of a Kingsman, Diogo Esteves, tem um livro, mas você também ministra aulas, você presta atendimentos online, pessoalmente. Como é que funciona esse teu trabalho de ajudar os brasileiros que estão aqui nos Estados Unidos a ter uma vida com propósito aqui e, é claro, obviamente, conquistar, realizar sonhos nos Estados Unidos? Então, hoje, de uma maneira muito prática, Eliseu, nós trabalhamos com um formato muito de mentorias, né? Tanto mentorias 1-a-1 e mentorias em grupo também. Como eu trabalho no mercado imobiliário desde 2012, como eu mencionei agora há pouco, o que você precisa identificar, primeiro, você precisa tomar controle da sua vida financeira. Se você não tiver controle da sua vida financeira e ter a clareza necessária, a sua vida financeira vai ser, o seu dinheiro vai ser o seu servo. E ele é um seu mestre. E ele é um ótimo servo, mas um péssimo mestre. Então, tudo começa com essa organização financeira que vai te dar controle sobre a sua vida e o seu dinheiro. Uma vez que você tem esse controle, agora você precisa, como eu mencionei há pouco, investir da maneira adequada. Então, qual é o veículo que hoje eu tenho em mãos e que eu tenho utilizado nos últimos anos, que tem sido realmente extraordinário para gerar essa renda passiva, que é onde você não tem que trocar mais o tempo por dinheiro? Imóveis. Então, muitos dos nossos clientes acabam adquirindo imóveis, obviamente entendendo exatamente como esse processo funciona e tendo uma clareza muito extraordinária, que geram essa renda passiva mensal até eles chegarem num número chamado independência financeira. Um número de independência financeira. A partir desse momento, como eu já mencionei, o seu tempo é comprado de volta e eles conseguem fluir dentro daquilo que eles foram criados. Então, é uma jornada, é por isso que o livro chama Jornada de um Kingsman. Não é uma coisa que acontece de uma noite para outra, por quê? Ao longo da nossa vida, nós acabamos aprendendo muitos comportamentos e desenvolvendo muitos hábitos que nos trouxeram até aqui. Então, muitas pessoas, a dificuldade que elas têm hoje em dia é de tentar encontrar a pílula mágica. Eu quero tomar uma pílula para emagrecer, eu quero tomar uma pílula para ficar rico, eu quero fazer um curso para poder agora começar a prosperar. Então, nós começamos a entender que isso não é uma coisa que acontece no fim de semana, não acontece do dia para a noite, ela acontece ao longo de uma caminhada. Eu mencionei agora há pouco a importância dos relacionamentos. Uma das coisas que mais impactaram a minha vida foi criar um networking extraordinário de pessoas que pensam como eu e que estão dispostas a realmente caminhar ao meu lado para que juntos nós possamos alcançar esse resultado em comum. Então, nós fazemos mais uma vez através de mentorias 1-a-1 e a gente está começando a desenvolver também todo esse trabalho em grupos, porque nós precisamos alcançar mais pessoas. E, infelizmente, 1-a-1, a gente também fica limitado na questão do tempo, porque só temos 24 horas por dia. Ainda há pouco, na abertura do nosso live, eu falei que uma das coisas que mais me impressionou no seu livro foi você falando das suas andanças pelos Estados Unidos, né? Você morou no Texas, você morou na Flórida, em diferentes regiões da Flórida. O que te levou a caminhar por tantos lugares e o que você aprendeu com essas caminhadas que você divide no livro e que você pode dividir aqui com a gente também? Claro, quando nós nos mudamos para cá, quando eu me mudei para cá com 17 anos, eu vim para trabalhar em um resort, um ski resort, né, em Idaho. Acabei ficando lá durante 7 meses, aí me mudei para o Arizona por mais 6 meses, porque o visto que eu tinha na época era um visto de trabalho. E eu só podia ficar em uma empresa específica durante 6 meses. Então, a cada 6 meses, eu precisava encontrar uma outra empresa que seria o sponsor. Então, isso me deu a possibilidade de realmente me mudar de um estado para o outro e experimentar coisas que muitos brasileiros acabam não experimentando. No último estado que eu morei, que foi o Texas, eu acabei sendo levado para lá logo no início dessa minha jornada de 5 anos e meio. Então, foi uma coisa que não foi a trabalho, mesmo porque eu não conhecia ninguém lá e não tinha nenhum tipo de negócio. Então, grande parte do que nós fizemos foi por causa do nosso visto. Nós nunca estivemos aqui ilegal, graças a Deus, mas a gente sempre precisava estar se movimentando para poder manter o status legal. Então, essa foi a razão primária aí dessa jornada, dessa caminhada.
E durante essa caminhada, o que você mais conseguiu tirar de proveito, não só de culturalmente falando, né, que você conheceu vários estados, várias pessoas, mas que de conhecimento que você traz para a sua vida até hoje e que você acha que é importante que o imigrante saiba, olha, isso aqui é igual em todos os estados, isso aqui é diferente, na hora de recomeçar, na hora de reconstruir a sua vida, porque o Kingsman vai passar pela reconstrução, não tem jeito, é inevitável, desde os conceitos internos aos externos, e de repente até a mudança, né? Você, por exemplo, quando te conheci, estava em Miami, agora já está em Orlando, tudo na busca pelo seu melhor eu, a sua melhor versão. Né? O que você aprendeu nessas andanças que você fala, olha, não minta para si mesmo, é igual ali, é colar, isso aqui é bom aqui e lá também. Tem alguma dica nesse sentido? Bom, tem inúmeras coisas, mas eu acredito que uma principal é o que você acabou de falar, e não minta para si mesmo. Eu sei que o quão difícil é, tá? Porque eu fui uma pessoa que durante muito tempo, não porque eu queria colocar máscara, porque a sociedade ela esperava que eu colocasse a máscara, né? Tantas pessoas vivem dessa maneira e infelizmente vivem aprisionadas. Mas uma coisa, se eu pudesse compartilhar uma coisa bem específica que fez toda a diferença na minha vida, é entender que independente do lugar que eu me mude, ou que eu vá, com quem eu esteja, eu sempre estou carregando eu mesmo comigo. Então, se eu não estou disposto a literalmente chegar na frente do espelho, não digo fisicamente necessariamente, mas literalmente me despir, falar o que está de errado, na real, se eu tirasse todo o filtro, eu tirasse toda a desculpa, e eu tirasse toda a história que eu venho me contando ao longo da minha vida, qual é o problema? Aí eu vou precisar acessar certas coisas na minha vida que muitos de nós, lembra do balão que eu falei, de você afundar aquele balão na piscina? Muitos de nós passamos a nossa vida toda fazendo. O grande problema, Eliseu, e o que eu experimentei no passado, e o que eu mais quero deixar aqui hoje para vocês, é que por mais que você afunde esse balãozinho na piscina, a hora que acontece uma coisa drástica na tua vida e você solta, ele vai estourar em você. Você pode estar, hoje eu tenho o privilégio de estar aqui na terra da Disney, em Orlando, e literalmente na terra da Disney, que a gente está atendendo um evento aqui no Four Seasons. Lugar extraordinário. Mas eu sempre fico imaginando quantas dessas pessoas realmente estão aqui aproveitando o momento. E eu estou te dizendo, porque durante a minha vida inteira, a maior dificuldade que eu tive, e eu descobri isso há pouco tempo atrás, e eu compartilho isso no livro, inclusive, que por causa da minha criação e muitas das coisas que eu passei, eu não conseguia aproveitar a minha vida. Então eu podia estar no Brasil, podia estar nos Estados Unidos, no Four Seasons da vida, podia estar na África, podia estar em qualquer lugar. E independente do que eu alcançava, do lugar que eu estava, com quem eu me conectava, eu não conseguia aproveitar. Então eu precisei, em um momento da minha vida, literalmente chegar na frente do espelho, me despir e falar, ok, eu estou disposto a passar pelo processo de reconstrução. Eu estou disposto a ser quebrado, a ser moído. Não quero, porque causa muita dor. Eu estou disposto a olhar para o meu passado e ver todas as situações que eu já passei, todos os traumas que já foram gerados. Eu estou disposto a reconhecer todos os erros que eu já cometi. Eu estou disposto a dizer, eu preciso ser arrebentado, eu preciso ser moído, mas eu quero ser remoldado e eu quero viver a vida que eu fui criado para viver. Porque, mais uma vez, eu não quero, eu já tive essa experiência no passado. E poucos brasileiros tiveram a experiência que eu tive, de chegar no país lavando louça e conseguir construir algo extraordinário. Mas o problema não é você construir algo extraordinário. A dificuldade que muitas pessoas têm, porque elas não estão dispostas a realmente construir essa torre maravilhosa em uma fundação sólida, é que uma vez que você chega nesse pico da montanha, se você não tem a preparação adequada em todas as três esferas, espiritual, física, almática, você vai chegar num ponto que tudo vai parar de fazer sentido. Talvez não vai ser como eu, tão drástico e tão público, mas você vai passar por algum nível e isso vai começar a externalizar, talvez um divórcio, talvez em um vício, talvez em alguma briga com alguém, talvez de alguma maneira negativa. E a única dificuldade que você está tendo é que você não esteve disposto a reconhecer. Então, para resumir isso, você pode mudar para os 6 estados que eu mudei. Todos eles são maravilhosamente extraordinários. Cada um tem suas peculiaridades. Mas você precisa lembrar que você estará com você ao longo desse caminho. E se você não estiver disposto a passar por esse processo, você vai realmente acabar tendo os mesmos problemas que você tinha quando saiu do Brasil. Exatamente. 12h44, estamos ao vivaço nessa sexta-feira. Dezembrou, o final de ano chegando, e o nosso resenha firme e forte aqui na programação online do Brazilian Times. Aliás,
Quero agradecer a todo mundo, viu, que está seguindo as redes sociais do Brazilian Times, o jornal em língua portuguesa mais antigo dos Estados Unidos, agora também nas versões digital. Estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram. E o BT chegou para ficar, porque tem um time, olha, de peso. Tem podcast, tem lives todos os dias e, claro, tem muita informação de credibilidade, de qualidade, que você pode conferir a todo momento no BrazilianTimes.com, que é o nosso site, que é o nosso portal de notícias. Hoje a gente recebe o escritor Diogo Esteves ao vivo, direto de Orlando, no estado da Flórida, falando sobre como viver com propósito aqui nos Estados Unidos. Ô Diogo, você falou dessa questão de caminhar pelos estados, né, de percepções, né? Quais seriam as dicas práticas que você daria para quem está assistindo esse vídeo agora, para quem vai assistir ele depois, de como começar, como dar o primeiro passo para viver com propósito aqui nos Estados Unidos? Essa é sempre uma pergunta muito interessante, e o que eu tenho visto ao longo dessa minha caminhada, e lembrando que tudo que eu estou compartilhando com vocês hoje é porque eu já passei. Então eu tive que reconhecer, né, as dificuldades que eu estava tendo, as travas que eu tinha, para conseguir realmente romper e superar os meus desafios. Eu diria para as pessoas que antes de dar um primeiro passo, que você possa ter, mais uma vez voltando nos 3 elementos que eu compartilhei com vocês agora há pouco, a consciência do que é exatamente que você está fazendo. E aí você precisa trazer a clareza do que é que você quer. Porque muitos de nós acabamos, mais uma vez, mudando para um outro lugar, buscando uma vida melhor, e na verdade a nossa vida acaba piorando. E eu tenho notado que inúmeras pessoas acabam tendo esses resultados pela simples falta de clareza. Então, senta com você, senta consigo mesmo. Até meio estranho falar isso, mas tira um tempinho com você. Desliga todo mundo, todo o barulho que você tem na sua vida hoje. Pega um pedacinho de papel. Eu sei que parece uma coisa simples, mas se você tivesse uma folha em branco e você pudesse colocar tudo que você gostaria de alcançar na tua vida. Não foca só nas coisas materiais, porque isso é a parte mais fácil, tá? Eu digo assim, o que traria aquela realização pessoal para mim, de deitar no meu travesseiro todas as noites e falar, esse dia valeu a pena? O que é que eu preciso alcançar na minha vida para que isso possa se tornar uma realidade? Então imagine por um momento que tudo é possível, que não existe limitação de tempo, que não existe limitação de dinheiro, que todos os recursos estão disponíveis para você. Se você tivesse essa oportunidade de alguém literalmente trazer aquele botãozão vermelho na tua mão e você poder apertar e dar um reset na tua vida e de repente você ser jogado naquele cenário ideal, o que seria? Como seria esse cenário? Eu acredito que se você começar a dar passos na sua vida, seja numa mudança de carreira, seja numa mudança de país, seja num novo relacionamento, sem ter essa clareza absoluta, você sempre vai acabar nos mesmos problemas. Então, de uma maneira bem prática aqui, Eliseu, clareza. Uma vez que você tem essa clareza, você precisa agora começar a definir alguns passos práticos, não que você vai aplicar daqui 6 meses ou daqui 12 meses, mas que você pode aplicar hoje. Uma coisa que é muito importante entender é que nós temos 2 mentes, nós temos uma mente consciente e uma mente subconsciente. O nosso subconsciente, ele só aprende através de repetição ou através de uma carga emocional muito grande. Então, o que eu estou te passando agora, quando você senta para desenhar a tua vida, é o consciente, que nada mais é que 5% do todo. O seu subconsciente, que só aprende através de repetição e de carga emocional grande, ele está vendo você fazer tudo aquilo ali, mas ele ainda não entende o como fazer. Quando você começa a ter clareza e detalhar exatamente como é que você gostaria que a sua vida fosse, e começa a detalhar passos práticos e começa a aplicar hoje, para ter que seja micro resultados, você começa a treinar o seu subconsciente dizendo, isso tudo que nós desenhamos é totalmente possível. E agora ele entra com força total para te impulsionar e levar você aos resultados que você realmente quer alcançar. Então, de uma forma bem prática, acredito que, como primeiros passos, essa seria a dica mais importante de hoje aí. Então tá aí, esse é o nosso querido Diogo Esteves participando do nosso resenha de hoje. Agora, ô Diogo, como a religião pode impactar e mudar de fato? Você acredita que a religião pode ajudar nesse processo de mudança do imigrante aqui nos Estados Unidos? Aquele imigrante que chegou cheio de sonhos, cheio de vontades e que de repente se perdeu no meio do caminho, esqueceu do que veio fazer aqui, tá cheio de medo. É muito engraçado, às vezes eu conheço gente e, não, porque eu vou morar nos Estados Unidos, eu atravesso a fronteira, eu vou morar ilegal, eu dou meu jeito, aí a pessoa de fato dá um jeito, vem pra cá, aí quando chega aqui, olha, eu não posso mudar de estado,
eu tenho que viver dentro dessa comunidade, porque se a imigração me pegar, porque se isso acontecer... E aí se tranca dentro de uma cápsula, digamos assim, e acaba esquecendo de quem é, esquecendo o que veio fazer aqui, esquecendo que existe um Deus, né? Como você falou ainda há pouco, e eu de fato também acredito nisso, que cuida da gente o tempo inteiro. Como você acha que a religião ou Deus podem ajudar nesse processo? Eliseu, uma das coisas importantes ao longo dessa caminhada, que eu tenho notado e realmente experimentado, né, vivenciado isso no dia a dia, é que a gente precisa ressignificar muitas coisas. Então, quando você olha para a palavra religião, é se religar a Deus, né? O que a gente vê hoje como religião não é o que foi, não é esse religar a Deus. Muitas pessoas, eu sei porque eu nasci dentro de um ambiente muito legalista. E eu digo sempre que a religião quase custou a minha vida. Então, eu entendi o que você quis dizer. Eu vou dar só uma ressignificada aqui para que as pessoas que estão assistindo a gente consigam entender. A religião hoje não é o que foi, ela deveria ser, essa religação. O que nós precisamos, claro, você precisa participar de uma comunidade saudável, de uma igreja. Nós temos uma igreja querida que nós participamos, temos o nosso pastor, mas nós entendemos que a coisa mais importante no mundo é o relacionamento com Deus. E a religião, ela nunca vai te dar isso. Você precisa de uma comunidade sólida para reforçar as coisas que você está aprendendo ao longo do caminho. E você precisa de pessoas que estejam dispostas a caminhar com você, que não vão te julgar. Então, quando eu olho para a religião e tudo que eu passei na religião dessa maneira distorcida e que quase custou a minha vida, ao longo da minha caminhada e à medida que eu fui crescendo, eu não queria nada a ver com a religião. Porque o Deus que me foi apresentado dentro dessa religião, ele era um Deus que era carrasco, que ele estava pronto para eu fazer, esperando eu fazer cometer um erro para ele poder me castigar. Então, quando eu comecei a crescer e me tornei um adulto, eu já não queria nada a ver com esse Deus mais. Por isso, esse questionamento meu há 5 anos e meio atrás, dizendo, Deus, se você existe, então prova, tira a minha vida. Esse era o Deus da religião. Falei, mas se você existe e você é o pai que todo mundo fala que você é, então me dá propósito. Sabe o que eu entendi? Que ele não estava me dando um propósito, ele já havia me dado um propósito, ele já havia me criado por uma razão. Eu só precisava acessar isso agora. Então, eu acredito que muitas pessoas acabam se perdendo ao longo da caminhada porque elas não conseguem definir e entender exatamente o que é que elas estão fazendo. Mas começando com o fato de que elas não sabem. Lembra que eu falei do ser, do ter e do fazer? Elas não sabem quem elas são. Nós precisamos voltar à raiz. Uma religião não vai te dar isso. Você precisa de uma conexão direta com o Pai. Talvez você precisa de um momento como eu tive 5 anos e meio atrás. Não foi dentro de uma igreja, não foi através de um pastor. Isso hoje ele fortalece o meu relacionamento com Deus. Mas ele não é a base. A base sou eu e ele. Então muitas pessoas acabam buscando essa direção e esse relacionamento dentro de um ambiente que não foi desenhado para isso. Ele foi desenhado para reforçar e deixar mais forte, mas não para ser a base de tudo. Aí o que acontece? Quando as coisas começam a acontecer na sua vida, boas ou ruins, porque muitos de nós acreditamos que só entramos em crise quando estamos passando por situações ruins, e não é verdade. Eu experimentei as maiores crises da minha vida nos picos do que as pessoas acham que sucesso era. E foi esse momento que me levou aos meus joelhos. Quando a gente começa a ter a consciência disso, como a consciência de inúmeras outras palavras, o que significa trabalho, o que significa aposentar, o que significa tantas outras coisas, você vai entender que tudo aquilo que nós fomos ensinados ao longo do nosso caminho, na nossa vida, se nós não estivermos dispostos a questionar e dizer, peraí, será que isso realmente funciona dessa maneira? Nós constantemente vamos estar em conflito até o último dia nesse mundo. E nunca vamos realmente conseguir acessar tudo aquilo que nós fomos criados para poder viver. Então tá aí, nossa, estão anotando, gente, pelo amor de Deus, salvem esse vídeo, viu? Salvem esse vídeo, porque depois vocês não vão reclamar que a gente não falou para você salvar esse vídeo, não. 12h54, o nosso resenha tá chegando na reta final. Ô, Diogo, antes da gente encerrar, eu não sei se é possível, eu já pedi para você trazer algumas dicas ao longo aqui do nosso bate-papo, mas se a gente pudesse sintetizar isso em poucos minutos, 2, 3 minutos, sintetizar esse teu conhecimento, né? Imagina, é muita coisa para botar em 3 minutos, mas pelo menos em dicas práticas, né? O que você falaria para esse imigrante que está chegando e que está acompanhando esse live, que está assistindo esse vídeo, ou para o brasileiro que está aqui e está completamente perdido, meu amigo? Eu diria o seguinte, você precisa identificar
especialmente para o brasileiro que está vindo para cá ou está chegando agora, ou está pensando em vir para cá ou chegando agora. Você precisa identificar se a razão pela qual você está se mudando para cá, ou fazendo essa transição, é por prazer ou por dor. Porque são as únicas duas coisas que realmente nos movem ao longo da nossa vida. Ou é a fuga da dor, ou a busca do prazer. E o que nós temos notado é que inúmeras pessoas que estão saindo do Brasil estão saindo por causa da dor. E por causa dessa dor, que gera tantos traumas, ela acaba carregando isso tudo com ela. Então eu acredito que, de uma forma bem sintetizada aqui, se você conseguir identificar, antes de mais nada, a razão pela qual você quer sair é por causa da dor, você precisa então trabalhar em cima disso, porque, mais uma vez, você tem que lembrar que vai carregar você mesmo ao longo dessa jornada. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, você tem clareza da razão pela qual você está nesse mundo? Porque a consciência já está sendo elevada. Eu estou te dizendo, estou te afirmando, não estou te perguntando, você está aqui por uma razão? Não. Eu estou lhe dizendo que você está aqui por uma razão. E eu também estou te dizendo que a realização e a felicidade que você tanto busca, você não vai conseguir alcançar, a não ser que você realmente consiga viver o propósito de vida pela qual você foi criado. Diogo, como que eu coloco isso de uma maneira prática? Você precisa se conectar à fonte principal. Não tem outra maneira. Eu sempre uso o exemplo de uma caneta, e isso vai ficar muito marcado na sua mente aqui, espero eu. Uma caneta, ela foi criada por uma mente relativamente limitada com um único propósito, escrever. Agora, essa caneta, ela poderia servir para poder segurar papel, como um paperclips, né? Se eu não me engano é assim que diz em português. Ela poderia ser usada para machucar alguém, para furar alguém. Mas essa caneta foi feita para escrever. Agora, imagine o seguinte, imagine que essa caneta passe a vida toda sendo usada como uma arma para machucar alguém. Ela conseguiria ser usada para isso? Sim. Mas se essa caneta tivesse consciência e tivesse sentimentos, como é que ela se sentiria? Totalmente frustrada, totalmente depressiva, querendo tirar a própria vida porque ela não está fluindo dentro daquilo que ela foi criada. Agora, em contrapartida, se essa caneta fosse utilizada 24 horas por dia para escrever, e ela tivesse essa consciência, esses sentimentos que a gente está falando, como é que ela se sentiria? Realizada. Eu acredito, meu amigo e minha amiga que está assistindo a gente hoje aqui, que você não está vivendo a vida que você foi criado para viver se você não está encontrando a realização no seu dia a dia. Quando você acorda e você tem essa alegria que o Eliseu tem, de poder realmente viver mais um dia, você começa a experimentar algo que às vezes as pessoas dizem que é um sonho, mas pode ser uma realidade. Mas tudo começa com essa consciência de que eu estou aqui por uma razão, eu preciso ter a clareza de qual essa razão é, e eu preciso desenvolver uma estratégia que me permita, ao longo da minha caminhada, ganhar sim o meu dinheiro em troca desse tempo, mas que eu preciso comprar de volta o tempo e fluir dentro daquilo que eu fui colocado nesse mundo para fluir, para que assim eu possa então viver o sonho americano. Então tá aí, esse foi o Diogo Esteves participando do nosso Resenha BT de hoje. Diogo, muito obrigado pelo seu tempo, mais uma vez, por ter parado aí em Orlando para bater esse papo com a gente na hora do almoço. Tem muita gente almoçando agora, muita gente voltando agora depois da pausa do break, né, para Labuta, muita gente que ainda vai trabalhar amanhã, mas a gente não poderia deixar de contar com a tua presença aqui no nosso show das tardes de sextas-feiras, nas páginas digitais do Brazilian Times. Mais uma vez, muito obrigado de coração por você ter topado participar com a gente. Aliás, com o Rodrigo Esteves, que é amigo do Diogo Esteves, para que a gente faça um bate-papo triplo aqui, qualquer dia desse, uma mesa, um triângulo no Resenha BT, debatendo um tema. A gente vai trocar uma ideia sobre isso. Você topa? Pô, topado, já está marcada. Beleza, vou falar com o Rodrigo e a gente vai agilizar isso aí para muito em breve contarmos aí com o Diogo Esteves e também com o Rodrigo Esteves aqui no nosso Resenha BT, resenhando sobre um assunto importante para mim e para você. Agora o nosso programa acabou, não tem mais tempo, sexta-feira que vem tem mais. Estaremos ao vivo a partir do meio-dia aqui nas redes sociais do Brazilian Times. Obrigado você que acompanhou a gente até agora, obrigado você que vai assistir esse vídeo depois. Lembrem-se, toda sexta, do meio-dia a 1h da tarde, tem Resenha BT com Eliseu Caetano aqui nas redes sociais do Brazilian Times. Agora eu tô procurando aqui um negócio. Cadê? Era o agradecimento, gente. Cadê o agradecimento?
não posso ir embora sem antes agradecer aqui a Polo RG 518, que começou a me vestir também no Brazilian Times. Além de me vestir lá na Rede TV, agora me veste aqui no Brazilian Times. Então, obrigado, turma da Polo RG 518. Então, Diogão, obrigado mais uma vez, meu amigo. A gente se encontra por aí. Vamos marcar essa nova resenha, combinado? Um abraço, gente. Obrigado pela oportunidade. A gente se fala em breve. Valeu. Tchau, gente.